Nós fomos feitos para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E tem tido misericórdia de nós, nos trouxe para cá, para que nós pudéssemos ser direcionados pela sua palavra. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Amém? Peço aos irmãos que fiquem de pé, não em reverência a mim, mas em referência à palavra do Senhor. A palavra diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e não é quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Curva a sua cabeça. Poderoso Deus e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença seja notória aqui esta noite. Espírito Santo do Senhor, tem liberdade aqui esta noite. Espírito, trabalha no nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, pois nós necessitamos, Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Afinal de contas, Senhor, a Tua própria palavra diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Pois, Pai, nós sabemos que todos nós temos ouvidos, mas muitos não dão ouvido, Senhor. Pai, nesta noite, que os nossos ouvidos sejam direcionados, estejam atentos e sensíveis à Tua palavra, sensíveis, Senhor, ao Teu Espírito Santo, e que o nosso coração seja quebrantado, Deus, através da Tua palavra. Vai purificando, Senhor, e santificando a cada um dos meus amados irmãos, porque assim como o Senhor falou com os seus discípulos no momento ali da ceia, vocês já estão limpos pela palavra. Vai nos limpando, Senhor, também, através da Tua santa e poderosa palavra. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu gostaria aqui de colocar como esse é o versículo chave, mas eu gostaria de dar um exemplo que está em João, capítulo 11. Se os irmãos quiserem me acompanhar, é uma história bastante conhecida por nós, acredito. Nós sabemos das impossibilidades que o próprio Deus Ele faz com que nós venhamos quebrantar o nosso coração e venhamos perceber se Ele nos leva mesmo a momentos de impossibilidade, para que nós venhamos ver que somente Ele. É por isso que lá em João capítulo 15 Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós nada podemos fazer, irmãos. Amém? Ele é a chave, Ele é a vida. Afinal de contas, Ele veio e se entregou por amor a mim e a todos que estão aqui. A palavra diz que estava enfermo Lázaro. Lázaro era de Betânia, suas irmãs também, Maria e Marta, bastante conhecida. A palavra diz que Marta mandou um recado para o Senhor Jesus. Marta mandou avisar que Lázaro estava enfermo e que ela necessitava naquele momento da presença do Senhor, porque afinal de contas ela temia a morte do irmão. Não se diz aqui o que Lázaro estava enfermo, mas se diz uma impossibilidade na vida de Lázaro. Mas o próprio Senhor, Ele não deu muito crédito naquele momento, mas Jesus sabia que tudo isso era para a glória do Senhor, era para que o nome de Deus, o nome do Senhor, fosse glorificado através do seu santo Filho. E a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, Marta e Maria, eu fico conjecturando comigo mesmo, elas esperando o Senhor, ansiosas para que o Senhor estivesse ali naquele momento e vendo Lázaro passando por toda aquela tribulação. Mas Jesus, ao olhar para os seus discípulos, o Senhor diz assim: eu agradeço por eu não estar lá, por amor de vocês, para que vocês venham crer, para que vocês venham saber todas as possibilidades que o Senhor pode fazer. Naquele momento, o Senhor esperou mais 2 dias. Isso se tornaria impossível aos olhos do homem.
Mas como a própria palavra diz, ao completar os 4 dias, o Senhor chama os discípulos: ide, vamos a Lázaro, vamos a Betânia. Lázaro dorme. Os discípulos até dizem assim: Senhor, então está tudo tranquilo, se ele dorme. Então eles não entenderam naquele momento, mas o Senhor falava do próprio sono da morte. O Senhor falava que Lázaro havia morrido. Lázaro, ele morreu, e agora é necessário que eu vá para lá. Então os discípulos, juntamente com o Senhor Jesus, seguem viagem para Betânia. Ao chegar, antes do Senhor chegar na casa de Lázaro, a Marta vai ao encontro de Jesus. Então a palavra diz que Marta, ela já vai logo falando: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, conjecturando: Senhor, há 2 dias atrás eu te chamei, e meu irmão ainda estava vivo. Agora, Senhor, se tu estiveres aqui, ele não teria morrido. Agora ele já morreu. Então a palavra do Senhor fala que chegaram para Maria e disseram que Jesus vieram ao encontro delas. E Maria sai ao encontro, e os homens pensam que ela vai ali ao sepulcro chorar pelo seu irmão. Mas Maria, cuja aquela mulher que está em João capítulo 12, fala que Maria quebrou o bálsamo. Maria havia entregado tudo o tesouro que tinha nas mãos do Senhor, adorando, abrindo mão de tudo. A palavra diz que Maria, ao chegar para o Senhor, se prostrou nos pés do Senhor e falou também assim como a sua própria irmã falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não havia de morrer, meu irmão não teria morrido, Senhor. Agora, Senhor, é tarde. Então a palavra diz que o Senhor, porque Ele também era homem, e assim como nós nos compadecemos uns dos outros, o Senhor se compadeceu daquele momento ao ver Marta e Maria chorar e toda aquela multidão pranteando. Só que eles não sabiam que para o Senhor Lázaro apenas estava dormindo. Mas muitos de nós, assim como Marta e Maria, como toda aquela multidão, muitos de nós que estamos aqui esta noite, nós acabamos colocando empecilho, nós acabamos colocando pedras e impedindo o agir de Deus, e impedindo o agir do Senhor. Porque Jesus diz: onde o colocaram? E Marta e Maria disse: levaram Jesus ao local. Chegou lá, Jesus disse assim: tirai a pedra. Marta olha para Jesus e diz assim: Senhor, já cheira mal. Senhor, são 4 dias. Impossível, Senhor. É impossível, Senhor. Então o Senhor olha para ela e diz assim: Marta, eu não te disse? O que foi que eu te falei? E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas a palavra diz que aqui nessa história, narrada pelo apóstolo João, a própria Marta, ela diz: Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar naquele dia. Mas Jesus olha para ela e diz assim: Marta, talvez naquele momento lá, que tu deveria estar aos meus pés, ouvindo a minha palavra, quando tu estava solícita, e a tua irmã Maria estava aos meus pés, ouvindo a palavra. Naquele momento tu não ouviste, mas neste momento, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, há de ressuscitar naquele dia. Não, Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Crê tu isto? Tu crê, Marta? Tira a pedra. A pedra naquele momento havia uma pedra espiritual. Elas estavam sem fé. Elas estavam desanimadas, desamparadas. Havia uma pedra, a morte, uma impossibilidade. Hoje a própria palavra vem dizer em João capítulo 14 que o próprio João vem dizer que havia esperança para uma árvore, que se a árvore fosse cortada, se a árvore fosse lançada, ainda que as suas raízes secassem, havia esperança. Ao cheiro das águas, a árvore novamente cresceria. E a resposta do Senhor para Jó também está na própria história de João capítulo 11. Que o Senhor vem dizer: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou. E nem a própria palavra, como eu leio Isaías 43, versículo 13, eu sou. Prestem atenção que o próprio Senhor vem dizer: eu sou com Davi. Eu sou o rio, eu sou a água, eu sou aquele que quer matar a sede de vocês. Eu sou aquele que, se vocês entregarem a vida de vocês nas minhas mãos, eu vou começar a operar, eu vou começar a fazer, a retirar as pedras. Nesta noite, o Senhor quer tirar as pedras da incredulidade. O Senhor quer tirar a pedra da confiança. Muitos aqui não confiam mais. Muitos aqui estão como Marta, como Maria. Senhor, já cheira mal. Senhor, não tem mais chance. Se fosse antes, até poderia, mas agora é impossível. Mas naquele momento, não só para elas, mas para nós aqui esta noite, o Senhor estava dizendo: o impossível é comigo, porque tudo é possível ao que crê. Como foi lido aqui agora há pouco, tudo é possível. Assim como aquele cego Bartimeu: o que você quer que eu te faça? O que você quer? O que você quer que Jesus faça? Porque uma das atitudes dele foi clamar, e uma das atitudes que Marta e Maria tiveram foi de ir buscar a presença do Senhor, foi de ir buscar aquele que tem solução para as nossas vidas, foi de ir buscar aquele que faz as coisas impossíveis se tornarem possíveis. Jesus estava esperando aquele momento, esperou 4 dias, porque aos olhos humanos seria fácil demais, e ele teria que curar Lázaro, porque ele se compadecia, ele ia se compadecer das irmãs de Lázaro, iria ter que curar. Mas o próprio Jesus, ele falou para os discípulos: por amor de vocês, é necessário que eu espere um momento, para que vocês creiam em mim, para que vocês creiam que o meu Pai me enviou, para que vocês creiam que o Pai colocou nas minhas mãos toda a autoridade e todo o poder, e que o nome do Senhor seja engrandecido esta noite aqui, e que somente o nome dele seja lembrado aqui esta noite, porque afinal de contas ele está assentado ao Pai Todo-Poderoso, e foi-lhe dada toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, e não há quem, colocando nas mãos dele, possa impedir. É o próprio Deus, e não há resposta no versículo, porque não tem quem responda, porque ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas, amém? Ninguém, nem o próprio Satanás pode impedir o agir de Deus. Quando ele quer fazer, ele faz que nem Jó, ele leva o homem até o pó, para que o homem venha descer e ele venha crescer. Mas perceba que Jó não precisou, não necessitou de pedir alguma coisa a Satanás, porque Deus o honrou, porque Jó foi fiel. É por isso que a própria palavra diz em Apocalipse capítulo 3, capítulo 2: ser fiel até a morte, que eu dar-te-ei a coroa da vida. Nós temos que ser fiel. O próprio Espírito Santo, ele nos leva, ele leva a igreja a vencer. É por isso que o Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça, ouça, atente-se,
Abra os ouvidos para que o que Deus tem a falar, o que vencer, eu dar-te a coroa da vida. O próprio Senhor, através do Espírito Santo, fala para aquela igreja que estava desanimada, estava fria. O Senhor estava falando para eles o que tem em Levítico capítulo 6. O fogo deve arder continuamente e jamais se apagará. Confie em Deus o tempo todo. Acredite no Senhor. A palavra diz que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nada é impossível para nós. Nada. Muitos de nós estamos cegos. Como Geazi, servo de Eliseu, estava cego. Quando se viu ali impossibilitado, quando se viu nas mãos dos sírios, ele olha para Eliseu e fala: Eliseu, e agora? O que será de nós? Nos cercaram. Não há mais possibilidades para nós. Estamos nas mãos dos sírios. Mas Eliseu olha para Geazi e diz: Senhor, abre os olhos deles, abre os olhos dele, para que ele veja o teu agir. Abre os olhos, Senhor, nesta noite dos meus amados irmãos, para que eles venham ver a tua mão poderosa agindo sobre as nossas vidas, Senhor. Até aqui Deus tem nos ajudado. Até aqui nós temos caminhado em meio às impossibilidades das nossas vidas. Até aqui somos Marta, Maria. Talvez hoje, esta noite, venhamos desacreditados. Talvez esta noite nós viemos da nossa casa, do nosso lar, entregando, Senhor, aquela petição que há tanto tempo eu peço. Mas esta noite o Senhor manda dizer: lembre-se de Zacarias. Em Lucas capítulo 2, Zacarias continuava servindo ao Senhor, continuava adorando. Zacarias já era velho, Isabel também. Mas o Senhor manda aquilo que tanto Zacarias pedia. Talvez tenha pedido na sua mocidade muito tempo para conseguir acreditar que o Senhor poderia fazer alguma coisa. Mas o próprio Gabriel, a mando do Senhor, vem trazer para Zacarias as boas novas. E ele mesmo diz: Zacarias, tem bom ânimo, o Senhor ouviu tua oração. Mas Zacarias estava com os ouvidos fechados, a sua incredulidade já estava fechando seu coração, impedindo ele de ver e perceber que era o anjo do Senhor, aquele que assiste, aquele que vem entregar as boas novas, aquele que veio entregar a maior notícia, o próprio Cristo, aquele que veio falar da redenção para nós. E não há impossibilidades para nós, porque se há esperança, como Jó havia dito, para uma árvore, há esperança para o povo de Deus, há esperança para nós, porque há um ditado que diz que a esperança nunca morre, mas a nossa já morreu, e a nossa já reviveu, e continua viva, e mais viva ainda, porque todos os dias o Espírito Santo queima e arde no nosso coração, fazendo com que nós venhamos a enxergar as impossibilidades, fazendo com que o próprio Deus venha nos mostrar: filho, é impossível, sei, mas continua no processo, entrega na minha mão, continua entregando, continua orando, continua acreditando, tira a pedra, não coloca nada para me impedir. Olha só o agir de Deus. Quem pôs a pedra? O homem. Os homens haviam posto a pedra. A pedra não era só ali a física, mas naquele momento eles estavam com a pedra espiritual, estavam tampando seus olhos espirituais. E a palavra diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então nós não necessitamos de ver, nós necessitamos de crer no Senhor. Nós necessitamos de crer. Aquele que crê, vê. Porque a própria palavra diz que aquele que pede, vai receber. Aquele que bate, vai se abrir.
Mas o próprio Senhor, Ele vem nos dizer, através das orações, e buscar na sua própria palavra. O Senhor nos deu vários exemplos, como a da viúva, em Lucas capítulo 13, que a viúva todos os dias estava batendo na porta do juiz uníquo: Senhor juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. Senhor juiz, todos os dias a porta era fechada para ela. Mas o próprio Senhor fala: tentai para que diz o juiz iníquo. Aquela viúva: eu não temo a Deus e muito menos ao homem, mas porque essa viúva de tanto bater na minha porta, eu vou julgar a causa dela. E Deus é justo, não há ninguém maior justo do que Ele. O próprio Deus, Ele é justo, Ele é justiça, Ele é amor. O Senhor nos ama tanto que muitas das vezes é necessário colocar as impossibilidades para que nós venhamos a crer, para que nós venhamos a dar uma esticada na fé, como o Senhor fez com Marta, com Maria e com toda aquela multidão. Porque, que nem o Senhor disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele, e todo o que crê, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Marta responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, ao túmulo, para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. Nessa noite, lance aos pés do Senhor tudo que tem nos afligido. Lance aos pés do Senhor todas as impossibilidades que você tem achado, todos os empecilhos que você acha impossível para você, é possível para Deus. É um parente que está aprisionado, é uma cura que ainda não saiu, há tanto tempo vem pedindo ao Senhor. Parece até que o Senhor não está ouvindo, mas Deus está agindo. É necessário esticarmos a nossa fé, é necessário um tantinho de fé. E se fosse tão fácil, talvez nós não teríamos tanta fé. Mas a própria palavra diz que é tomado por esforço. É aquele que se esforça, é aquele que busca, é aquele que não desiste, é aquele que mesmo em meio às impossibilidades, como aquela mulher: Senhor, minha filha está moribunda, cura ela, Senhor. O Senhor olha para ela e diz assim: não é bom eu retirar da boca das criancinhas e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, naquele momento, ela venceu todo o constrangimento e adorou ao Senhor. E ela própria venceu e conseguiu das mãos do próprio Senhor através da sua fé. Porque ela olha para Jesus e diz assim: eu sei, Senhor, mas até da mesa dos senhores os cachorrinhos se alimentam. Eu sei, Senhor. Perceba que Jesus, Ele não dá, Ele diz migalhas. O Senhor nunca dá migalhas para nós. O Senhor toda a vida dá além do que os nossos olhos podem enxergar. Por isso que a própria palavra de Deus diz: porque eu bem sei o que eu tenho para vocês. Os meus pensamentos são maiores do que o de vocês. Os meus planos para a vida de vocês são maiores do que o que vocês acham. Vocês acham
porque até aí eu vou fazer caminhar muito mais. Basta crer nas impossibilidades. Enquanto os irmãos estavam louvando, para a honra e glória do Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, santificado e exaltado seja o teu nome aqui esta noite, Senhor. Engrandecido, louvado seja o teu nome, Jesus, porque tem sido tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Senhor, esta noite, talvez nós estamos enxergando ali como aquele homem do tanque de Betesda. Talvez nós estamos esperando, Senhor, o movimento das águas, mas nós só precisamos movimentar a nossa fé para que o Senhor venha agir. Deus, esta noite, para a tua honra e tua glória, Senhor, eu quero te agradecer. A minha mãe, para a honra e glória do Senhor, aos 86 anos da vida dela, o homem já havia entregado a minha mãe, só tem alguns meses, mas eu fui buscar e encontrei muitas barreiras que viessem a me desanimar, muitas palavras de desânimo, muitas negatividades. Já morreu, já cheira mal, mas o Senhor disse para mim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o agir de Deus na sua vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a minha mãe foi curada. Não fui eu, foi o Senhor. É Deus que faz as impossibilidades. É por isso que eu adoro o Senhor o tempo todo. É por isso que hoje eu sei o que aquele cego sentiu e não largar a mão do Senhor. Eu sei que a cruz pesa, mas o Senhor Ele mesmo falou: tome a sua cruz e siga-me. Vamos levar muitas bofetadas, vamos cuspir em nós, vamos apontar o nosso dedo. Aqueles que diziam Hosana, Hosana, vão ser aqueles que vão estar apontando: crucifica esse. Mas não abra mão da sua cruz esta noite. Tome a sua cruz, siga Jesus, não abra mão. Existem pessoas aqui esta noite que o Senhor está falando ao coração. Existem pessoas específicas que o Senhor tem falado há tanto tempo. O Senhor está falando esta noite: saia para fora, eu te dou vida. Não é no sepulcro que você deve estar. As ovelhas, eu sou o pastor, as ovelhas ouvem a minha voz e as reconhecem. Se você esta noite está ouvindo a voz do Senhor, levante a sua mão e vamos entender que você quer aceitar Jesus esta noite. Entregue a sua impossibilidade, as suas coisas impossíveis nas mãos do grande eu sou. Ele é tudo que nós precisamos. Ele era, Ele é e Ele ainda continua sendo. Porque a própria palavra vem nos dizer que Ele está sentado num trono no meio da cidade e ela não pode ser abalada, porque está sendo sustentada pelo Deus Todo-Poderoso. Que há um rio de águas vivas que neste momento passa pelo nosso meio, que é o próprio Espírito Santo. Neste momento o Espírito Santo está querendo lavar, está querendo tirar todas as sujeiras que o mundo deve ter sujado. Mas o Senhor está dizendo: vem para fora. Ei, estão pensando que tu morreu. Vem para fora. Sai do sepulcro.
todas as pedras já foram removidas. Até a pedra que se colocou no caminho do Senhor, Deus próprio removeu. Porque quando aquelas mulheres chegaram lá, os anjos já haviam removido. E eles disseram para ela: ele não está mais aqui, a pedra já foi removida. Ele não disse que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus? Pois esta é a maior glória de Deus. A luta, a vitória sobre a morte, que afligiu o homem, já não aflige mais. Se o Senhor venceu, nós também vamos vencer. Se o Senhor conseguiu, nós também vamos conseguir. Porque a nossa vida tem sido sustentada não por nós, mas pelo Espírito Santo, que tem caminhado juntamente com a sua igreja, tem visto as nossas dores e tem nos mostrado o caminho, a verdade e a vida. Essa noite nós vamos atirar todas as pedras que tem atrapalhado. Perceba que as pedras, elas atrapalham até a transformação de um vaso. Porque se houver pedra no meio do barro, o vaso vai quebrar. Mas o oleiro, que é o dono das nossas vidas, que é o próprio Deus, ele vai tirando as pedrinhas e vai formando o vaso da maneira que ele quer. E muitas das vezes o processo dói, é doloroso, nos fazem olhar para a porta da olaria e ir embora. Mas o Senhor mesmo diz: é aqui que você vai ouvir as minhas palavras. Quem lembra as palavras? João capítulo 6. O Senhor olha para um discípulo e diz: vocês querem ir também? Mas o discípulo diz: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida, só Deus tem a palavra de vida. Não existem caminhos, só existe um caminho, só o do Senhor. Só existe uma possibilidade de salvação, chama-se Jesus Cristo. E nós não devemos, muitas das vezes nós se esquecemos do que nós temos em nossas mãos. Mas essa noite o Senhor está nos lembrando: o que nós temos em nossas mãos é o que Pedro, de bolso vazio, tinha. Pedro e João: em nome de Jesus, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, porque o que tu necessita não é daqui da terra. O que tu necessita está no espiritual. Em nome de Jesus, o Nazaré, levanta e anda. Isso é o que todos nós temos. Isso é a maior riqueza que Jesus carregou e tomou a sua cruz até o fim. E Jesus, ao entregar o Pai, ele disse: Pai, em tuas mãos entrega meu espírito. Isso é entregar tudo, é entregar a vida nas mãos de Deus. Quantos de nós se direcionam neste momento? Entregue a sua vida para Deus, entregue os seus problemas. Faça como aquela mulher de Sírio-Fenícia. Ela esqueceu um pouco do problema de sua filha e foi adorar o Senhor. Porque em meio a todas as impossibilidades, em meio às provações, cadeias vão cair, algemas, grilhões vão ser quebrados, porque o Deus Todo-Poderoso vai ver que nós o adoramos verdadeiramente. Vai ver que nós, em meio a todas as impossibilidades, nós estamos fazendo como Abraão fez. Abriu mão do próprio filho, mas não impediu a sua adoração, não impediu de adorar, não impediu de glorificar o nome do Senhor. E o que Abraão conquistou, nós também conquistamos hoje. A salvação através daquele cordeiro que já apontava para Jesus. Porque Abraão entregou tudo. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Talvez você venha, você tenha entrado por essas portas: Senhor, não dá mais, eu não consigo mais, eu tenho orado há muito tempo,
Senhor, os meus joelhos já estão caliçados, mas o Senhor está dizendo: crê. Se você crê, tudo é possível. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, o Espírito Santo vai agir. Porque é necessário que nós venhamos crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar. Porque é necessário que nós venhamos a crer. O Senhor quer agir. Nessa noite, retire todo o empecilho, todo o embaraço seja quebrado esta noite. Todas as algemas que tenham impedido a tua adoração, todas as algemas que tenham impedido o seu louvor de sair, verdadeiramente, porque o verdadeiro louvor não é aquele que sai da nossa boca, é aquele que sai quando a gente canta com o coração, quando a gente adora todo o coração, com o nosso todo entendimento, com toda a força que nós temos. Esse é o verdadeiro. Entregue, faça como Marta e Maria, tire a pedra, tire a pedra, não deixe impedir seus sonhos, sua vida espiritual. Talvez Deus tenha entregado alguém aqui, e talvez você não tenha acreditado, não tenha dado tanta credibilidade à voz do Senhor, mas o Senhor está dizendo: tira a pedra, eu quero te dar a vida. Tira o que tem te impedido, tira o que me impede, e deixa que eu aja, deixa que eu transforme, tire todas as impossibilidades. Amém? Fique de pé.